pensando que é ponto final, Jesus está entrando para dizer que tem recomeço. Onde alguém pensou, eu estou terminando e agora o que está acontecendo? O céu está dizendo que está apenas recomeçando o que Ele tem para fazer na tua vida. Você crê que recomeço dói, mas vai valer a pena? Recomeçar dói e dói muito. Porque para recomeçar você tem que arrancar cacos, você tem que tirar, sim ou não, gente? Tem que tirar entulhos, tem que tirar coisas do lugar. Só que para recomeçar é necessário estar um ambiente limpo. Esse ambiente que precisa estar limpo na noite desse dia é o teu coração. Você crê nisso na noite desse dia? Você achou isso? Segundo Reis capítulo 5. Fica de pé, por gentileza. Se você puder, se não puder, ficar sentado. Diz assim a palavra do Senhor: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, porque por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, valoroso, ele era leproso. Naquela época, os saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. Tinham levado cativo uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, porque ele seria curado da sua lepra. Você pode sentar, glorificando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite que nem sempre vai ser tudo fácil na vida de alguém que é chamado por Deus. Nem sempre tudo vai ser perfeito na vida de alguém que é chamado por Deus. Mas o que eu e você precisa entender e tomar posse é que vai valer a pena. Vai valer a pena tudo aquilo que Deus tem depositado na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com você essa palavra nessa noite. O interessante, irmãos, que Elias, quando foi chamado por Deus no capítulo 17 de 1 Reis, você vai ver Elias vindo de uma tribo pequena, conhecido de uma tribo pequena, mas sendo levantado por Deus como profeta, sendo eleito por Deus como profeta. Porque eu quero dizer para você, quando Deus escolhe alguém, Ele não quer saber de onde que você veio, de que família que você veio. De repente a sua família é uma família que tem projetos falidos, de repente a sua descendência é uma descendência que veio de nomes conhecidos como apelidos, coisas que a terra nomeia. Mas eu quero dizer para você que quando o céu tem um projeto, quando o céu acredita em alguém, Ele investe. E eu quero dizer para você que nessa noite Deus está investindo sobre a tua vida. Eu não sei quais são as maldições que existiam na tua família, mas você foi levantado e levantada por Deus para interromper todo o projeto do adversário. Todo o projeto do meio do teu adversário será interrompido através daquilo que Deus está colocando sobre a tua vida. É por isso que muitas das vezes é difícil, é por isso que muitas das vezes você quer parar, é por isso que muitas das vezes a pressão vem para te fazer desistir. Mas o texto vai dizer que Elias é levantado num período onde a idolatria crescia, e toda vez que a idolatria cresce, o chamado de Deus aumenta. Olha para quem está perto de você. Se a guerra na terra aumentou, o chamado que Ele tem na tua vida se torna maior. Você está entendendo? Porque que muitas das vezes você está vivenciando alguns conflitos, e esse conflito não é nem de coisas de fora, é de dentro. Olha para quem está perto de você. Às vezes, o barulho de dentro é maior do que o de fora. Só que o céu acredita em você. O céu confia em você. O céu depositou em você um chamado. E esse chamado requer responsabilidade. E esse chamado requer compromisso. E esse chamado requer propósito. Então a Bíblia diz que Elias é levantado como profeta. Só que o que eu costumo dizer é que quando Deus investe em alguém, o chamado não vai parar só em você. E eu quero dizer para você que o chamado que Deus tem na tua vida não vai parar em você, não vai parar na tua casa, porque não é sobre você, é sobre aquilo que você carrega. Você pode olhar para quem está perto de você, não é sobre você. Diga para ele, para ela, não é sobre você, é sobre o Deus que te chamou. É sobre o Deus que confiou sobre a tua vida uma palavra. É sobre o Deus que confiou sobre a tua vida um chamado.
É do jeito que Deus quer. Você está entendendo? É por isso que tem gente que está sentindo dor até hoje. Mas não abandona aquilo que Deus colocou. Está passando no deserto, mas não desiste, porque entende que aquilo que você carrega é maior. Deus mandou dizer para alguém nessa noite: não abra mão de coisas que foi Deus que te deu. Não abra mão de coisas que você orou para alcançar, orou para ter, orou para vivenciar. Tem gente que tem tentado desistir fácil. Ah, mas eu ganhei esse algo, Deus me deu. Mas para você ganhar foi fácil? Olha para quem está perto, foi fácil? Foi não. Não foi não. Porque para ganhar a gente paga preço, a gente chora, a gente luta, a gente guerreia, passa humilhação, passa oposição, sim ou não, igreja? Só que quem te deu foi Deus. Aí por que você quer abrir mão de coisas que foi Deus que te deu? Por que você quer desistir se foi o Pai que te deu? Então a Bíblia diz, irmãos, que Elias está se levantando. Ele está se levantando, mas ser levantado não vai mudar o tempo, você está entendendo? Deus está te levantando para mudar estações. E para mudar estações, você vai precisar caminhar de acordo com a vontade de Deus. É por isso que Deus está dizendo para alguém nessa noite: Deus está te chamando. E esse chamado requer uma renúncia. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você está disposta? Abrir mão de algumas coisas. Abrir mão de coisas que você gosta. Abrir mão de coisas que muitas das vezes você quer. A nossa carne gosta, sim ou não? Só que o céu está dizendo para mim e para você: para andar na vontade de Deus, você vai ter que abandonar a vontade da tua carne. A primeira vontade que nós iremos ter que aprender a renunciar é a nossa. Aleluia. E agora a Bíblia diz que Elias, ele vai ser provado pelo Senhor, vai ser erguido pelo Senhor. E a Bíblia diz que a palavra que ele carrega muda destino. A palavra que Elias carrega muda história. Só que apesar de mudar história, Elias também vai ter dia difícil, como eu e você, sim ou não? Elias também vai ter momento difícil. Só que a Bíblia diz que um dos momentos difíceis de Elias, logo depois de profetizar, logo depois de ver milagre, logo depois de fogo descer do céu, a Bíblia diz que Elias vai se trancar onde? Dentro de uma caverna. Olha para quem está perto de você. Tem lugares que a gente entra que Deus não mandou. Tem lugares que nós queremos entrar e nos colocar que Deus não mandou. Entrar na caverna foi vontade de Elias. Entrar em alguma situação pode ter sido vontade nossa. Mas sair de alguma situação é ordem de Deus para mim e para você. A Bíblia diz, irmãos, que Elias entra na caverna por vontade. Só que o Senhor vai se manifestar na caverna para dizer o quê? O que tu fazes aí, Elias? O que é que tu fazes aí? Quando Deus diz aí, quer dizer que ele não está lá, você está entendendo? Quando eu digo o que é que tu faz aí, quer dizer que você não está no mesmo ambiente que eu estou. Aí o Senhor vai dizer assim: Elias, o que é que tu fazes aí? E aí Elias vai jogar para Deus tudo aquilo que está passando na mente dele. Tem gente que entrou nesse lugar nessa noite com uma guerra tão travada na mente. Tem gente que entrou nesse lugar nessa noite com uma batalha tão travada na mente. O céu está dizendo para você que ele está entrando hoje, que ele vai colocar em ordem algumas coisas, ele vai mover algumas coisas. Por que é que a tua alma quer falar quando Deus está ordenando sobre a tua vida? Irmãos, Deus estava falando com Elias, mas Elias estava bloqueando a voz de Deus com os sentimentos. E Deus está dizendo para alguém: fé não tem a ver com o teu sentimento, porque o teu sentimento é um, mas a fé vai te apontar para outra coisa. Você está entendendo? Aí quando você entende que fé não tem a ver com o sentimento, você se posiciona. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que Elias vai se posicionar e entende: eu preciso sair da caverna. A voz de Deus nos chama, mas sair é comigo, é contigo. Deus está dizendo para alguém: tem alguma situação que você precisa sair para vivenciar plenamente o propósito de Deus para a tua vida. Tem situações que a gente se embola, que a gente se arranja, mas o céu está dizendo que para você viver o que Deus tem para a tua vida, você vai ter que sair. Porque sair da caverna é Elias. E aí o que Deus vai dizer para ele? Elias, tu está travado na tua dor, tu está travado no que você está vivenciando, mas você está esquecendo o que eu tenho para fazer. Olha para quem está perto de você, diz para ele, diz para ela: não esquece o propósito que Deus tem na tua vida. Não esquece o chamado que Deus tem para a tua vida. Não
esquece que Deus te chamou para ser profeta. E quem é profeta levanta. Você está entendendo por que tem dia que você até está com dor, quer parar, mas Deus manda você orar por alguém, Deus manda você visitar alguém, alguém te liga para você orar, alguém te liga para você interceder. Por quê? Porque Deus te chamou para ser profeta. E quem é profeta tem que levantar. Aí o Senhor vai dar uma ordem para Elias. Elias, tem rei para tu ungir, tem outros profetas para tu levantar. Tu tá achando que todo mundo se rendeu, mas ainda tem 7.000 que não se dobrou. E aí sabe o que vai acontecer no capítulo 19 de 1 Reis? Sabe o que vai acontecer no capítulo 19 de 1 Reis, do 19 ao 21? A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor vai mandar Elias ungir Eliseu. Só que quando Elias vai ungir Eliseu, você está entendendo que nem sempre Deus vai dar a planta completa? Você está entendendo que nem sempre Deus vai te falar tudo, revelar tudo? A Bíblia diz que quando Elias vai ungir Eliseu, ele pega o casaco e faz assim, ó. Dá uma batida nas costas de Eliseu. A Bíblia diz que naquele momento Eliseu entendeu que Deus chamou ele para ser profeta. Eu não sei se você está entendendo, porque tem gente dizendo Deus confirma, só que Deus não precisa repetir nada. O que ele disse de primeira ainda está de pé. O que ele falou de primeira ainda está valendo sobre a tua vida. A Bíblia diz que Eliseu leva aquele sacode de Elias nas costas. E quando ele entende que Deus chamou ele para profeta, sabe o que ele faz? Ele vai fechar todas as portas de escape. Olha para quem está perto de você. É noite de tu entender que Deus te chamou. E se tu está entendendo que Deus te chamou, começa a fechar a tua brecha. Começa a fechar a tua porta de escape. Começa a fechar a tua porta de saída. A Bíblia diz que Eliseu vai sair da presença de Elias e vai queimar toda a junta de boi. Você está entendendo? Ele cuidava de boi. A Bíblia diz que ele queima tudo, por quê? Porque ele está entendendo, Deus me chamou. E se Deus me chamou, eu não posso voltar para práticas antigas. Se Deus me chamou e agora eu vou ser profeta, eu não posso mais andar do jeito que eu andava. Eu não posso agir do jeito que eu agia. Se eu agora sou profeta, então agora minha vida muda. A Bíblia diz que Eliseu vai queimar toda aquela junta de boi e vai seguir Elias. Deus está dizendo para alguém: hoje Deus está fechando a porta de escape. Hoje Deus está eliminando da tua vida o plano B, porque ainda está valendo o plano A, ainda está valendo o projeto original para a tua vida. Agora a Bíblia diz, irmãos, que Eliseu vai começar a andar com Elias, porque uma coisa é antes de tu andar com o profeta, outra coisa é depois que tu começa a andar com o profeta, porque as pessoas vão entender que a tua conduta muda, que o teu andar muda, a tua fala muda. Você está entendendo? Aí a Bíblia diz, você pensa que vai parar porque agora ele está andando com o profeta? Agora vai vir provocação. A Bíblia diz agora que Eliseu está começando a andar com Elias. E agora Eliseu andando com Elias, ele está começando a entender os negócios do céu. E agora ele está entendendo que Deus chamou ele para ser profeta. E agora o texto vai começar com todo mundo dizendo que Elias ia ser levado ao céu. Só que agora vai começar os zombadores, vai começar as pessoas cobrar, vai começar as pessoas interferir. Você está entendendo que quando você vive uma prova e alguém cobra de você, é porque a pessoa está vendo o que tu carrega. Quando você vive uma prova e alguém fala, não, tu é profeta, tu é crente, é porque quem olha para você está vendo aquilo que você está carregando. Então, ei, não para porque alguém está te pressionando. Não para porque alguém está te questionando. Não para porque está vindo questionamento para a tua vida, não. Irmãos, a Bíblia diz agora que Eliseu vai falar uma coisa para Elias. Tem crente ousado aí, gente? Tem gente de coragem aí? Porque se tiver gente de coragem, Deus vai fazer o que ele precisa fazer. A Bíblia diz que Eliseu vai olhar para Elias e vai falar assim, eu quero da porção dobrada que tu carrega. Aí Elias vai dizer, a Bíblia diz, irmão, que Elias não diz não. Você está entendendo que Elias não vai dizer não? Ele vai dizer assim, tu quer carregar? Então tu vai ter que andar, vai ter que viver o que eu estou vivendo, vai ter que chorar o que eu estou chorando, vai ter que viver o processo que eu estou vivendo. Tu quer carregar, Eliseu?
diz que Eliseu não vai se apartar de Elias. Vai grudar nele, porque ele entende que o que ele carrega é maior do que ele. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Eliseu está vendo tudo aquilo que Elias faz. Está observando tudo aquilo que Elias fala. Está observando tudo aquilo que Elias está vivendo. Por quê? Porque em seguida ele seria. Aí sabe o que acontece? A Bíblia diz, irmãos, que eles atravessam o Jordão. A Bíblia diz que eles atravessam o Jordão. E quando eles atravessam o Jordão, a carruagem vai descer do céu. Você já conhece essa história? Segundo Reis, capítulo 2. E o texto vai dizer agora que Elias é levado. Elias é levado ao céu. E quando Elias é levado ao céu, a Bíblia diz que a capa que estava sobre Elias agora vai cair sobre Eliseu. E agora todo mundo vai entender que Eliseu está carregando algo sobrenatural. Só que entre você ver algo e entre você ter experiência com Deus é outra coisa. A Bíblia diz agora que Eliseu é substituto de Elias. Só que ele vai precisar atravessar o Jordão. Aí eu quero dizer para você, a chegar do outro lado é mole. O negócio é voltar. Porque quem volta tem que percorrer o mesmo caminho, enfrentar a mesma dificuldade, enfrentar alguns questionamentos. Porque voltar é você dizer para alguém que te viu vivenciar vergonha, humilhação, agora vai ter que ver sobre a tua vida e reconhecer que sobre a tua vida é uma unção diferente. Você pode pegar a mão de quem está perto de você, fazer o caminho de volta, diga para ele e para ela, é entender que vai aumentar a pressão, mas a unção vai também aumentar sobre a tua vida. Tem unção de Deus sendo liberada nesse lugar nessa noite. Tem unção de Deus sendo liberada sobre a tua vida. E a unção é para você suportar. Unção é para você suportar o que normalmente você não conseguiria suportar. Agora a Bíblia diz que Eliseu vai pegar a capa de Elias. Ele não tem palavras, mas ele entende que o que ele está carregando é algo que tem unção. Você está entendendo? De repente você ainda não sabe falar, de repente ainda você não sabe orar, de repente você ainda não sabe profetizar, mas você entende que você está carregando algo. Então a Bíblia diz que Eliseu pega a capa de Elias e joga. Só que quando ele joga, o Jordão se abre. Você está preparado, preparada? Porque vai ter gente que vai dizer assim, não tem voz de profeta, não fala como profeta, não prega como profeta, mas carrega uma unção dobrada, mas carrega uma presença dobrada, mas carrega o poder de Deus sobre a vida dele e vida dela. A Bíblia diz que ele joga a capa e quando ele joga, o Jordão se abre. E agora o texto vai dizer que os mesmos que zombaram de Eliseu, agora está entendendo, agora Eliseu é profeta. Você está entendendo por que você tem chorado hoje? Porque amanhã alguém vai olhar para você e vai dizer assim, o testemunho dela é milagre para minha vida. O testemunho dele vai ser milagre também para minha vida, é exemplo para minha vida. O teu testemunho vai ser exemplo para a vida de alguém. Agora a Bíblia diz que o povo vai começar a olhar para Eliseu e vai ver que é nele uma presença, vai ver que é nele um poder de Deus diferenciado. E agora o texto vai dizer que Eliseu está começando a fazer milagre, começando a ser reconhecido. E agora a notícia do que há sobre a vida de Eliseu vai chegar dentro da casa de Naamã. Você está entendendo por que você está vivenciando algumas coisas? É para que aquilo que está sobre a tua vida seja também agente de mudança na vida de alguém. Aquilo que está sobre a tua vida na noite desse dia vai ser agente de milagre na vida de alguém. A Bíblia diz que uma menina levada cativo e como prisioneira dentro de uma casa, ela poderia escolher omitir, mas alguém que conhece a presença não pode omitir o poder de Deus. Alguém que conhece Deus não pode omitir o que Ele faz. Você está entendendo isso? Ela está dentro da casa de Naamã, só que dentro da casa de Naamã ela está entendendo, esse homem é valente, esse homem é valoroso, só que quando ele chega em casa, as suas feridas são expostas. E eu quero dizer para você, casa, vai falar de relacionamento, vai falar de vivência, vai falar de intimidade. A Bíblia diz que
ficava exposta. Tem gente que está tão acostumada a te ver na sua armadura que no dia que a sua fragilidade aparece, quer pisotear, quer te humilhar, quer te ferir. Só que eu creio que tem um povo compromissado com Deus, porque gente que tem compromisso entende. Tem dias que a armadura te protege, mas tem dias que as nossas feridas são expostas. E quando a ferida de alguém é exposta, quem carrega a presença é agente de cura. Quem carrega a presença protege. Quem carrega a presença diz: não, ele até está ferido, mas diante da presença de Deus tem cura, tem milagre, tem sobrenatural. A Bíblia diz que aquela menina olha e fala: ah, se ele estivesse diante do profeta que está em Israel. Por quê? Porque ele seria curado. Eu quero dizer uma coisa para você, pode até doer, mas Deus não te chamou para criticar. Deus te chamou para levantar. Olha porque está perto de você, segura a mão dele, segura a mão dela. Diz assim: Deus te chamou para levantar. E quem Deus chamou para levantar não pode criticar, você está entendendo? Deus te chamou para ser mão para quem não tem mão, voz para quem não tem voz. A Bíblia diz que essa menina diz algo, e o que ela está dizendo está produzindo fé no coração de Naamã, porque vai fazer Naamã sair de um lugar para ir até Samaria. Você está preparado e preparada? A palavra que vai sair da tua boca vai produzir milagre, vai trazer alguém para a presença de Deus. Vai trazer alguém de volta para a presença. Você está entendendo? A palavra que vai sair da tua boca vai fazer alguém chegar até a presença de Deus. A Bíblia diz que Naamã começa a procurar o profeta. Naamã vai procurar o profeta, e para chegar no profeta ele vai passar pelo rei. Só que o rei vai dizer: o que eu posso fazer? Aí Eliseu vai dizer uma coisa que me chama a atenção: deixa ele vir. Você está entendendo que eu não posso fechar a porta para ninguém? Você está entendendo que você não pode fechar a porta para ninguém? Tem gente que vai precisar chegar diante da presença, porque diante da presença vai encontrar cura, diante da presença vai encontrar libertação, diante da presença vai encontrar salvação, diante da presença vai encontrar mudança de vida, vai encontrar mudança de história. Diante da presença, Deus vai mudar o rótulo da tua história, porque até ontem alguém te conhecia de um jeito, mas a partir de hoje Deus vai mudar a tua história. Alguém que já xingou, já te defamou, vai olhar e vai dizer: não é profeta, tem algo na vida dele que carrega a essência de Deus. A Bíblia diz que ele vai até Eliseu. Só que quando Deus quer fazer, Deus tira alguém de cena. Tem gente que Deus está tirando de cena, não é porque não é profeta, não é isso não. É porque é o nome do Senhor que precisa ser glorificado. E quando é o nome do Senhor que precisa ser glorificado, Ele vai tirar estrela, Ele vai tirar gente que tem estátua, Ele vai tirar gente que aparece para colocar quem não é. Você está entendendo isso? Deus é Deus que levanta quem não é. E quando eu olho para essa história, eu vejo só servo sendo usado. Porque Deus não precisa de grande, Ele precisa de alguém que crê. Você está entendendo isso? Deus só precisa de alguém que crê nessa noite. Porque se tiver alguém que crê, é suficiente para Ele fazer. A Bíblia diz que ele vai chegar até a casa de Eliseu. E quem vai receber Eliseu? Perdão, quem vai receber Naamã é o servo de Eliseu. Quem vai receber é Geazi. Só que Geazi vai dizer uma mensagem que quem mandou foi um profeta. A Bíblia diz, irmãos, que Naamã esperava ser recebido pelo profeta. Quem já, gente? Quem já foi na casa de alguém para receber oração? Que a pessoa de repente nem conseguiu te orar, não conseguiu falar contigo, mas de repente você chegou lá e aí você sentiu que já foi curado. Já aconteceu com alguém? Às vezes você chegou um culto terminando, um culto encerrando, mas só você chegar você já recebeu o teu milagre. Já aconteceu com alguém aqui? A Bíblia diz, irmãos, que o servo vai dizer assim, ó, ele deu uma ordem: mergulha 7 vezes no Jordão. O milagre é de quem está disposto. Deus manda dizer para alguém nessa noite: o milagre é de quem está disposto. Disposto a mergulhar, disposto a renunciar, disposto a abrir mão, disposto a mudar de rota, porque entende que se submeter a Deus é melhor. Deus está dizendo para alguém: para de resistir o teu chamado. Começa a entender que Deus te chamou. E se Ele te chamou, é Ele que vai te garantir. Porque tem gente colocando dificuldade para Deus e Deus está dizendo para alguém: Ele quer fazer do jeito que você está. Você está entendendo isso?
A gente bota desculpa porque a gente não quer mudar. A Bíblia diz que Naamã vai colocar desculpa e dizer assim, tem rios melhores. Não é sobre rio, é sobre obediência. Você está entendendo isso? Não é sobre o rio melhor, porque realmente, talvez na cidade de Naamã tinha rio melhor, mas Deus quer fazer aonde Ele quer fazer. Tem hora que a gente quer escolher lugar, a gente quer escolher ambiente, a gente quer escolher, podia ser na praça, podia ser em tal lugar, mas se Deus quer fazer, Deus não escolhe ambiente, Ele escolhe o coração que está disposto a crer. Se Deus quiser fazer numa sala, Ele faz. Se Deus quiser fazer numa rua, Ele faz. Se quer fazer na tua casa, Ele faz. Mas tem hora que Ele escolhe fazer dentro da igreja. Você está entendendo isso? É por isso que tem hora que mesmo com dor você precisa chegar. Tem hora que mesmo na dificuldade você precisa chegar. Porque tem coisas que Ele só faz no meio. Você entende isso? A Bíblia diz que Naamã se sujeita a mergulhar. E quando ele mergulha uma vez, nada acontece. 2, nada. 3, nada. 4, você já conhece a história. Mas na 7ª vez, 7 vai falar de plenitude. Olha para quem está perto de você. Quer viver o pleno? Fala para ele, pergunta para ele. Quer viver o pleno? Se submete a Deus. A Bíblia diz que a pele vai ficar como nova. A pele dele vai ficar como nova. E eu quero orar por você nessa noite. Que entende que Deus tem tudo novo para a tua vida. Deus tem tudo novo. Tem áreas que você já tentou, se frustrou, desistiu, parou, disse que não ia mais crer, disse que não ia mais acreditar. Mas o céu está dizendo para você que Ele quer te dar tudo novo. Tem recomeço de Deus para a tua vida. Você que precisa viver um recomeço, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Deus quer destravar a tua vida. Deus quer destravar o teu ministério. Deus quer destravar o teu chamado. Eu não sei qual foi a área que te paralisou, que te amedrontou, mas Deus nessa noite tem recomeço para a tua vida. E eu quero convidar você a vir aqui na frente, vem. Se você quer viver recomeço, uma história, vem que eu quero orar. Oh, aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Pai, eu te apresento a tua igreja, Senhor. Eu te apresento o teu povo, meu Senhor, nessa noite. Porque o Senhor tem falado que é noite de recomeçar. E eu creio, Pai amado, Pai bendito, Pai santo, que o Senhor vai fazer tudo novo. E se o Senhor vai fazer tudo novo, Pai, vai tirando o medo, vai tirando a incredulidade, vai tirando a incerteza, vai tirando as acusações do interior, meu Senhor, porque o Senhor vai fazer tudo novo. Bendito, eu creio, meu Senhor, que os teus filhos irão testemunhar, Senhor, de nova história. Os teus filhos irão, Pai, celebrar essa nova história com o Senhor, Pai, para a glória e exaltação do teu nome. Pai, muda esse cativeiro, muda essa história, Pai, porque terá novidade dentro da casa, terá novidade dentro do lar, dentro da família. Pai, tem histórias sendo mudadas nessa noite, tem histórias sendo mudadas para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Você senta glorificando ao Senhor. Aleluia. Eu quero conhecer você que está nos visitando hoje pela primeira, segunda vez. Tem alguém? Levanta assim sua mão para eu saber. Tem alguém visitando pela primeira, segunda vez? Fala assim com a mão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vindos. Volte sempre. Fique com a gente para a glória do nome do Senhor Jesus. Essa igreja ama você, Jesus também. Fique à vontade na casa do Senhor, essa casa do Senhor. Então fique à vontade para a glória de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Eu tenho algo da parte do Senhor para passar para a Marisete. Me lembra, Marisete, não para te passar? Isabela. Tem algo para Isabela. Se moço está ao seu lado, tem algo para passar para vocês. Amém? Da parte do Senhor. Nós estamos fazendo um sorteio desse espremedor para arrecadar para a obra do Senhor. Se você deseja fazer parte dessa história, de repente você já tem um espremedor, mas se você quiser fazer parte até para abençoar alguém, seja abençoador dessa obra, contribua para a glória do nome do Senhor.
creio que será bênção para a sua vida. Se não for para a sua vida, será na vida de alguém. Amém? Nessa segunda-feira nós estaremos aí com a nossa consagração às 15 horas, para a glória do nome do Senhor Jesus. Venha, convide um amigo, convide uma amiga para estar com a gente. Quinta-feira, nosso culto de libertação, às 19 horas, para a glória de Deus. Nós estamos com a segunda semana do propósito das águas purificadoras. Venha fazer parte dessa campanha, porque Deus vai fazer tudo novo de novo. Quando eu olho para Ezequiel 47, eu vejo Ezequiel mergulhando. E à medida que ele mergulha, sabe o que acontece? Começa a florescer onde não estava florescendo. E assim será sobre a tua vida. Irá florescer em áreas que não floresciam, para a glória de Deus. Sábado, 19 horas. Olha para quem está perto de você. Marca na tua agenda. Fala para ele, marca na tua agenda. Sábado, dia 4 de outubro, 19 horas. Festividade do templo, um ano desse templo, para a glória de Deus. Convide um amigo, uma amiga para estar aqui com a gente, celebrando ao Senhor por mais um ano do templo, dia 4 e dia 5, às 19 horas, para a glória de Deus. Amém? Você que pode ficar de pé, nós estamos orando pelo término, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu é, por tudo que o Senhor tem feito. Toma a vida dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor. Toma o retorno para casa. Dá uma semana abençoada, Pai, debaixo da tua potente mão, Senhor. Glorificando e exaltando o teu nome na história de cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos em forma de concha. Que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Deus Filho, a consolação do Deus Espírito Santo, seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todo sempre, que nós possamos dizer amém. Diga para quem está perto de você, diz: a tua vitória é minha vitória, o teu milagre é meu milagre. Está terminado para a glória de Deus.